Beleza, mas qual é o melhor fundo imobiliário para um investidor iniciante começar? Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcos Guimarães e você é muito bem-vindo aqui ao nosso canal Construtor de Dividendos. No vídeo de hoje, pessoal, a gente vai estar abordando um tema muito comentado por vocês. Como vocês viram no título, qual é o melhor fundo imobiliário para um investidor iniciante começar? Mas antes da gente começar, eu já peço a você, por gentileza, para estar deixando o seu like no vídeo e comenta se você é investidor de FIIs ou não. Então bora lá. Mas primeiro, a gente tem que entender o que é um fundo imobiliário. Porque tem muita gente que está começando agora no mercado financeiro e ainda não sabe de fato o que significa um FII. O que é um fundo imobiliário? O fundo imobiliário é como se fosse um condomínio de investidores. Você tem um fundo de um determinado setor imobiliário e você quer se tornar sócio, ou seja, você quer ganhar também os aluguéis que esse fundo ganha. Ou seja, imóveis, você ganha dinheiro com ou venda ou com aluguéis. Da mesma forma, os fundos imobiliários trabalham dessa maneira. Quando você compra uma cota de um fundo imobiliário, você está comprando, na verdade, um pedacinho daquele fundo, um pedacinho de todos os imóveis, de todo o portfólio que aquele fundo, daquela gestão trabalha. Você está se tornando sócio daquela empresa. Então, um fundo imobiliário é como se você estivesse comprando uma casa ou um apartamento, só que convenhamos que para você comprar uma casa hoje, você não paga R$10 como é uma determinada cota de um fundo imobiliário. Por isso que o investidor, ele gosta dos FIIs, porque o preço ele é muito mais acessível. Na minha região aqui hoje, uma casa custa em média 180 a 200 mil reais. E a grande maioria das vezes, o investidor não tem esse recurso para começar. E o mercado financeiro, a bolsa de valor, ele te dá essa acessibilidade para você ser sócio de empresas fantásticas. Hoje, com menos de R$10, você pode se tornar sócio de um dos maiores fundos imobiliários que a gente tem no planeta. Então vejamos, investimento, pessoal, é mais sobre conhecimento. Quando a gente tem conhecimento, quando a gente estuda de verdade, quando a gente busca, nós conseguimos os nossos objetivos. Mas vamos lá, agora que você entendeu o que é um fundo imobiliário e como ele ganha dinheiro, a gente nesse vídeo vai ver o melhor fundo imobiliário para você investir. Mas é óbvio, eu não vou te dar aqui um exemplo de um fundo imobiliário, aplique o seu dinheiro aqui, não é assim. Como eu sempre falo, esse vídeo não é uma recomendação de investimentos. O nosso canal Construtor de Dividendos tem como objetivo te instruir da melhor maneira possível para você tomar a sua própria decisão sobre onde aplicar o seu dinheiro. Porque convenhamos, o dinheiro que você investe é um dinheiro suado, ele é um dinheiro ralado, que você dá dura para você conseguir. Então você não pode colocar em qualquer coisa, sem colocar em coisa sólida, em empresas que geram riqueza para o nosso país. Então eu vou te dar aqui alguns parâmetros para você entender o que um fundo imobiliário precisa ter para de fato ele ser um dos melhores para você investir. E um dos primeiros parâmetros que a gente utiliza para selecionar, para caracterizar um fundo, como se esse fundo fosse o melhor para a gente investir, obviamente é o preço que a gente paga por ele, especificamente o preço sobre o valor patrimonial, o famoso PVP. Vamos supor que você vai em um shopping e você quer comprar uma camiseta como essa aqui. Você sabe que essa camiseta ela vale aproximadamente R$100, mas ela está custando no shopping R$200. Você compraria essa camiseta por R$200? Eu creio que não. A mesma coisa é quando a gente seleciona um fundo imobiliário. Nós temos que prestar muita atenção se o preço sobre o valor patrimonial deste fundo ele está caro ou não. Por mais que seja o melhor fundo imobiliário ou a melhor ação ou o melhor investimento possível, se ele estiver caro não é um bom negócio. Você vai perder dinheiro. Então nós temos que estar muito atentos ao preço que nós estamos pagando por esse fundo. Nós podemos fazer a seguinte pergunta: mas será mesmo que o valor dessa cota está justo pelo tamanho do fundo? É um dos parâmetros muito importantes que nós devemos observar. Outro indicador também muito importante na realização desse estudo sobre os FIIs é o cap rate, a taxa de capitalização. O cap rate ele mede a eficiência dos imóveis em gerar receita. É como se fosse uma receita líquida anual dos imóveis, pelo valor de mercado dos imóveis. Então, quando a gente tem uma taxa de capitalização, nós conseguimos ver parâmetros se esse fundo ele gera receita. Um dos indicadores também muito importantes para nós analisarmos se esse fundo ele tem eficiência ou não. Outro fator muito importante para a caracterização de um bom fundo imobiliário é o seu dividend yield, é o quanto esse fundo imobiliário pagou de dividendos
nos últimos 12 meses. Porque você que está construindo uma carteira de dividendos, você que quer receber renda mensal todos os meses, é óbvio que você tem que saber quanto você está ganhando todos os meses de determinado ativo, seja fundo imobiliário, ação, enfim. Você tem que estar muito atento ao dividend yield que você está recebendo nos últimos 12 meses, para que você não perca o seu dinheiro. Se você investe e você demora muito, mas muito tempo para receber esse retorno em dividendos, ou seja, não fecha a conta. Ou se você investe e recebe esse dividendo de volta muito rápido, tem alguma coisa errada também. Então nós temos que ter uma assimetria, nós temos que ter esse balanceamento sobre essa questão. E um também dos principais fatores, pessoal, para analisarmos um fundo imobiliário é a sua vacância, ou seja, a proporção de imóveis sem ocupação. Vamos supor que você começou a investir em um fundo imobiliário de shopping centers. Vamos supor que esse shopping tem 10 boxes e 5 boxes desse shopping está vazio, não tem inquilinos, ou seja, a sua vacância é de 50%. Somente a metade dos boxes desse shopping está alugado. Você está perdendo de ganhar mais 50% de dividendos sobre a sua conta. Porque se o fundo ele tem menos inquilinos, ele vai pagar menos dividendos. Então esse é um fator muito importante para você analisar se esse fundo realmente tem eficiência ou não. A vacância ela é muito importante. É óbvio que todos os fundos têm vacância. É extremamente difíceis alguns fundos estarem 100% ocupados. Isso fundos de tijolo. Mas é óbvio que é uma vacância normal entre 5, 10, 12%. Por isso que devemos analisar com muita cautela. E se analisarmos com cautela todos esses indicadores, você pode ter certeza que você vai filtrar fundos de excelente qualidade. Pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Para você selecionar o melhor fundo imobiliário para sua carteira, não é apenas olhando o nome do fundo ou quem está gerindo esse fundo. Tem indicadores super importantes para analisarmos o fundo imobiliário, para ver se realmente ele tem possibilidade, ele tem capacidade de te gerar renda passiva. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar esse vídeo para aquele amigo seu que está em dúvida se entra investindo em FIIs ainda esse ano ou não, pessoal. E aproveita e deixa seu like aqui no nosso vídeo também, se inscreva aqui no nosso canal e ativa o sino para você não perder nenhum vídeo aqui no Consultor de Dividendos. Grande abraço para você, até o próximo vídeo, tchau, tchau!